E aí, tudo bem com você? Tá escrevendo, tá lendo, tá produzindo, tá indo atrás das coisas? Você sabe que a grande saída, a grande dica para a proposta de redação é leia. Leia muito, leia tudo. Não tem saída. O único jeito de você ir bem numa produção de texto é você ter conteúdo. Aquela história de que o aluno fala, não estou inspirado hoje. Não tem inspiração, cara. Só tem transpiração. Não existe ninguém, muito raro, né? O cara que senta e escreve o texto e acabou. Não é sofrer em cima. Só que para você ter, né, o que escrever, ter conteúdo, tem que ler. Não tem saída. A única forma é essa. É por isso que nessas aulas do Enem eu fui mesclando sempre com vocês algumas estruturas, alguns modelos de texto, como fazer, como produzir, e também o conteúdo. Tem que saber debater algumas coisas, né? Noção de o que saber mesmo de ética, política, aqueles temas transversais. A gente falou também de meio ambiente, falou de racismo, falou de um monte de coisa aqui bem relevante, bem importante. E hoje vamos para mais um ponto, né? Aqui a gente vai falar de morte assistida. Na verdade, o que eu quero debater aqui com vocês é a questão dos limites da medicina. Então, qual é o limite da intervenção médica? Você pode ou não pode? Tem direito a algumas coisas? A eutanásia? Primeiramente, eu queria falar com vocês desses termos aqui. Vocês precisam saber aquele nosso glossáriozinho, aquilo que eu falei do dicionário, que é importante. Dá uma olhada ali na tela. Eu vou começar pelo de baixo, que é o mais simples. Assim, a maioria das pessoas já falou, já entendeu, já sabe o que é isso. Eutanásia, que é o ato de diminuir o tempo de vida do paciente, forçando-lhe de alguma forma à morte. Tá, isso é eutanásia. É quando você, de alguma maneira, interrompe o processo na vida do paciente. Então o cara não tem mais chance de recuperar. Está em coma profundo, provavelmente nunca mais vai se recuperar. E daí você promove ali a eutanásia. Ou então ele está com uma doença, um câncer, né, muito forte, muito severo, e ele está num sofrimento, mas ainda está vivo, mas está sofrendo, né, com isso. Daí ele pede para que seja adiantado o processo de morte dele. Isso é eutanásia. Quer dizer bom, bonito. E thanasis, né, thanatos, quer dizer morte. Traduzindo ao pé da letra, então, eutanásia seria boa morte, uma morte boa. E volte e meia se debate isso, né? Será que pode ter? Eu tenho direito a escolher quando morrer, como morrer? Eu tenho direito a fazer essa morte assim ou não tenho? Isso é um ponto complicado. E tem dois outros termos bem importantes aqui e que não são tão falados, mas que se aparece numa redação tua, vai valorizar o seu texto com certeza, que é a noção de ortotanásia e de distanásia. Então, o que é ortotanásia? É deixar que o paciente siga o seu caminho natural para a morte, sem aumentar-lhe a vida de forma artificial, ou seja, apenas acompanhamento para que a morte seja menos sofrível possível e de forma natural. Então, é você não empreender procedimentos que prolonguem a vida de maneira artificial, tá? De maneira não natural. É o que aconteceu, por exemplo, com o meu avôzinho neste ano, aconteceu exatamente isso. Ele esteve sempre muito bem, no finalzinho da vida dele, ali nos últimos 2 meses, ele começou a ficar muito mal e a gente via que não tinha mais jeito. Até que na última semana o médico falou assim, leve para casa, né, leve ele para casa e faça só o que ele quiser, que seja feito. Se ele quiser comer, dê comida, se ele não quiser, não dê, porque, né, enfim, não tinha mais jeito, não tinha mais conserto.
né? Ele realmente estava, eu tinha 90 e tantos anos, estava no processo. Se a gente tivesse deixado o meu avô no hospital, com soro, com aparelhos, provavelmente ele teria alongado o seu período de vida. Mas alongado um período de vida vegetativo por mais algumas semanas, não seria uma recuperação mesmo. Então, a partir do momento que os médicos veem que não tem mais jeito, eles deixam a pessoa seguir o caminho natural para a morte. Isso é ortotanásia. E a distanásia é o contrário disso. A distanásia é fazer de tudo para que a pessoa não morra. É o ato de prolongar a vida do paciente, seja por drogas de qualquer tipo para esse fim, seja por meio de aparelhos de forma inútil, uma vez que a morte já é uma sentença e não uma possibilidade. Tá? Então a distanásia é quando você sabe que a pessoa vai morrer, não tem mais conserto, mas aí você vai colocando respirador, vai colocando aparelhos todos que vão mantendo aquela atividade ainda do coração minimamente, se mantém um pouco mais para que para que a pessoa não morra, mas sabe que isso não redunda em nada. Então tem esses termos aqui. Se a gente for falar o que acontece hoje na legislação brasileira, no processo, no código de ética, em tudo, a eutanásia é proibida, né? Não só no Brasil, como em vários lugares do mundo. Não pode. Interromper a vida de um paciente, no Brasil, se um médico promover a eutanásia, isso é considerado assassinato. Não pode. A ortotanásia, como eu falei, aconteceu algo já conhecido e interessante. E a distanásia é algo que se fazia de alguma forma, né? Então tem aí um debate sobre esses termos aí. Isso aqui é só uma introdução para algumas coisas mais profundas que eu quero debater com vocês aqui, né? Então eu quero começar com essa notícia, esse fato aqui do começo do ano, ali da primeiro semestre, metade do primeiro semestre, em que uma mulher foi obrigada a fazer a cesariana. Eu não sei se vocês viram isso aconteceu no Rio Grande do Sul. Teve uma moça que foi obrigada pela justiça a fazer o parto cesariana. Ó, dá uma olhada aqui. Isso que é a fala dela, né? Meu parto foi roubado, afirma a mãe forçada a fazer cesárea. Internada desde a madrugada de terça-feira, dia 1º, e obrigada a passar por uma cesárea por decisão da justiça, a dona de casa Adelir Carmen Lemos de Góes, 29 anos, disse ontem que pretende processar médicos e hospital por não ter conseguido fazer o parto normal. Tive meu parto roubado, disse por celular da enfermeira do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, né, no hospital em Torres, lá a 193 quilômetros de Porto Alegre. Conforme revelou a Folha ontem, a mulher, grávida de 42 semanas, foi levada por policiais ao hospital para passar pela cirurgia, depois de a justiça acatar um pedido do hospital e da promotoria que alegava um risco iminente de morte da mãe da criança. Da mãe e da criança, né? Então reparem, olha que coisa louca, ela foi levada por policiais ao hospital, né? Os policiais foram na casa dela, pegaram ela para levar para o hospital. A unidade de saúde voltou a defender ontem a avaliação de 2 médicas e disse que já havia sofrimento do bebê. A correção da indicação médica foi confirmada no parto devido à presença de mecônio, fezes do nenê, na cavidade abdominal da mãe, demonstrando sofrimento fetal. O promotor Otávio Noronha disse que a medida foi necessária devido à opinião irredutível da mulher. A vida da criança não pode ser deixada em segundo plano. Certo? Então isso aqui levanta um debate muito importante, muito interessante, sobre o desejo da mãe, né? Sobre, será que ela teria o direito de seguir a vontade dela ou não teria o direito de seguir a vontade dela? A justiça e a medicina, né? Os médicos e os juízes e tal, podem interferir desse jeito, obrigando uma mãe a fazer cesárea, se ela quer fazer o parto normal? Será que não é o caso de esperar? Ou, como eles disseram ali, não dava mais para esperar porque já havia um sofrimento fetal, o feto já estava sofrendo? E aí, qual é a resposta para tudo isso? E esse é um debate importante. Então, tem, por exemplo,
a gente traz à tona nesse debate também questões como os pais, por exemplo, que não permitem a transfusão de sangue para um filho doente por questões religiosas, né? Existem algumas denominações religiosas que não permitem esse contato com o sangue de outra pessoa, e a gente sabe que isso pode levar, às vezes, a criança à morte. Mas e aí, os pais estão errados, estão certos? Do ponto de vista minimamente do procedimento cirúrgico, parece que não tem que se debater, né? Tem que fazer a cesárea, tem que fazer a transfusão de sangue. Eu vou salvar a vida desse menino. Mas aí, tem um debate importante. Vamos dar uma olhada num texto aqui que fala contrário, né, à decisão dos juízes e da polícia, dos médicos e tal. O caso da grávida, obrigada a fazer uma cesariana contra a sua vontade, atesta o fracasso da medicina e da justiça brasileiras. Portanto, essa opinião aqui é completamente contrária a essa decisão. Numa sociedade democrática, médicos são prestadores de serviço. Cabe a eles propor ao paciente o que lhes pareça a melhor estratégia terapêutica, sem nunca deixar de apontar os riscos e indicar possíveis alternativas. A decisão final, porém, compete exclusivamente ao paciente ou ao seu responsável legal. Se o médico não concordar, pode exigir que o paciente assine termos que o isentem de responsabilidade e tem ainda o direito de deixar o caso. Mas é só mobilizar a polícia para ir contra a vontade de um paciente que não esteja em surto psicótico representa a falência da medicina. Pior, só a intervenção da justiça. Aqui o judiciário, no afã de fazer o bem, atropelou sua própria razão de ser, que é assegurar um núcleo de garantias fundamentais, entre as quais está a recusa a procedimentos médicos. Fazer o bem e salvar vidas é muito fácil, com apenas 4 medidas: proibição do fumo e do álcool, obrigatoriedade de exercícios físicos e velocidade máxima de 40 km por hora, acrescentaríamos alguns anos à expectativa de vida do brasileiro, só que criaríamos uma ditadura. Tá certo? Então, ele está dizendo o que aqui? Que o médico só pode, como um prestador de serviço, ele pode no máximo, orientar. Ele não pode obrigar ninguém a fazer nada. Ninguém é obrigado a fazer algo. É que nem a aula aqui. Eu estou dando aula para vocês, estou falando estude, leia isso aqui, faça. Né? Mas não posso obrigar você a fazer o texto. Agora, se a pessoa não quer, ele não pode fazer nada disso. Na opinião daí do articulista aqui, tanto o médico, quando é o paciente, quanto o seu responsável legal. Tá? Então, na questão dessa transfusão de sangue, ele acha que é isso mesmo. E ele diz que pior ainda é a justiça. Porque quando a justiça faz uma atitude como essa, de atropelar a vontade da família lá em nome de salvar uma vida, ele está tirando algumas garantias fundamentais do cidadão, que inclusive é se recusar a procedimentos médicos. E ele fala que, já que é para salvar vidas, então vamos colocar 4 medidas. Proibir, né, o fumo e o álcool, obrigar todo mundo a fazer exercício físico e colocar a velocidade máxima em 40 km por hora. Se você fizer isso, você vai aumentar a vida das pessoas? Com certeza. Ninguém vai morrer de acidente de trânsito, né, praticamente. Exercício físico também vai melhorar a qualidade de vida. Então você teria um monte de benefícios aí. Então realmente faz sentido o que ele está falando. Mas, peraí, dá para fazer isso? Eu posso fazer isso? Então, não é porque isso é bom que eu tenho um resultado final bom que eu vou fazer. Lembra que a gente comentou naquela outra aula, na aula de ética, que eu falava de uma visão consequencialista? Então, isso aqui é uma visão puramente consequencialista. Eu estou vendo só a consequência. A consequência é salvar vidas. E o meu único objetivo na vida de tudo vai ser feito para salvar vidas? Não é bem assim, né?
não faz muito sentido. Então a gente não pode só medir essas coisas, porque se fosse preservar a vida, um bombeiro não existiria, né? Por que ele vai estar por aí tentando salvar a vida dos outros se ele coloca a dele em risco, né? Então não faz muito sentido. Qual é a estratégia argumentativa aqui? Lembra-se, já conhecem, a gente já falou disso aqui. Isso se chama indução ao absurdo. Está dizendo que essa proposta é tão absurda quanto outras coisas. Tá? Lembra? Você já vai começando a reconhecer as estruturas argumentativas. Vamos ver uma carta do leitor comentando esse texto que a gente acabou de ler. O texto que vai contra a decisão judicial. O que ele diz? Né? Um leitor da Folha de São Paulo. Compartilho com L. Schwartzman de uma visão de mundo liberal no contexto da bioética, que no contexto da bioética tende a eleger o respeito à autonomia como princípio mais forte em boa parte dos casos clínicos. Né? Então a autonomia do cidadão é algo importante. Mas o filósofo não deu devido peso ao risco de morte que corria a criança. É uma situação análoga àquela de pais que proíbem transfusão sanguínea a crianças com leucemia por convicções religiosas. Nesses casos, como no da cesárea forçada, medicina e direito estão em acordo que responsáveis legais tomaram decisões contrárias ao melhor interesse da criança. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Ele está dizendo que, nesse caso, a mãe tomou uma decisão errada. Uma decisão errada é que colocaria em risco a vida do filho dela. Então, se ela tomou uma decisão errada em relação ao filho, a medicina e o direito vão corrigir essa decisão errada dela. Como é o caso da transfusão de sangue também. Então essa é a posição dela, de que se o pai tomou uma decisão equivocada e coloca em risco a vida do filho, não pode mais fazer isso, né? E a justiça vai entrar. Daí o colunista fez mais um texto em que ele debate essa questão e o argumento principal dele é o seguinte: primeiro, estatisticamente, aqueles casos, né, aquelas situações em que a mulher a qual ela estava exposta, as quais ela estava exposta, não redundam necessariamente na morte da criança, tá? Elas aumentam a possibilidade, o risco de morte, mas não... mas sempre está ali na casa do 5, né, 0,2%, 5%, 1,5% dos casos, ou para cada 1.000. Então é algo muito assim. Por essa lógica, você não deveria obrigar as mulheres a fazer parto normal, porque a cesárea tem o triplo de mortes de mãe e de bebês, o triplo de complicações e de mortes. Mas mesmo assim o número é muito pequeno, as mulheres fazem cesárea. Outra coisa, você falar que a mãe está tomando uma decisão errada por conta do filho, você teria que colocar as mulheres grávidas numa redoma. Porque se ela fizer um mergulho, se ela encher a cara, se ela usar drogas, ela está fazendo muito mal para o filho. E aí? Você vai fazer com que a mulher grávida fique isolada? Como que você vai fazer isso? Beleza? E daí tem mais um caso que eu quero mostrar para vocês, ainda nessa linha, que é no interior de São Paulo, que a justiça obrigou os pais a vacinar os filhos. Né? Os filhos não eram vacinados e a justiça obrigou. Vamos dar uma olhada no texto. O Ministério Público de São Paulo conseguiu liminar na terça-feira passada, obrigando os pais de 2 crianças de 5 e 9 anos a vacinar os filhos. Segundo a Promotoria da Infância e Juventude de Jacareí, no interior de São Paulo, onde aconteceu o caso, as crianças são tratadas com homeopatia e nunca foram vacinadas. Os pais, cujos nomes não foram revelados, disseram à promotoria não acreditar na eficácia da imunização. A escola constatou que a criança não tinha carteira de vacinação e comunicou o conselho tutelar, afirma Renata Oliveira Riviti, promotora de Justiça da Infância e da Juventude de Jacareí. A vacinação é obrigatória no Brasil, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Agora, depois de serem intimados, os pais terão 5 dias para vacinar os filhos voluntariamente. Do 5º ao 10º dia, eles estarão sujeitos a uma multa diária no valor de um salário mínimo, mais uma multa por infração administrativa determinada pelo ECA.
A partir do 10º dia, pode ser expedido um mandado de busca e apreensão para vacinação obrigatória. Eles ainda podem recorrer. São crianças muito bem cuidadas. Os pais não têm nenhum histórico de negligência. Os pais afirmam que a decisão era amparada por 3 médicos que cuidam dos filhos: pediatra, homeopata e pneumologista. Os especialistas foram consultados pela promotoria e negaram que já tivessem dado tal recomendação. A minha preocupação foi com a coletividade. Essas crianças podem ser vetor de alguma doença. Quantas têm as mesmas condições e são tão bem tratadas como elas? Diz a promotora. Então, repare, e daí termina ali na Associação Médica Homeopática Brasileira, recomenda que o calendário de vacinação do Ministério da Saúde seja cumprido. Volta e meia surge alguém perguntando isso. Nossa posição está no nosso site. Queremos tirar essa ideia de que a homeopatia não vacina, diz o presidente da entidade lá. Então, qual é o debate aqui? De novo, é parecido com aquela mãe grávida. É uma mãe, um pai, né, o responsável legal, com um posicionamento em relação à saúde da criança, e a justiça, o Estado, com um posicionamento outro, mais forte, dizendo não pode ser desse jeito, tem que ser obrigado a vacinar sim. E aí, o que a gente faz, né? Obriga a vacinar ou não obriga a vacinar? Como que você conduz essa relação com as crianças aí? Então isso é algo complicado, complexo, né, de se debater aqui. E de novo vem a questão da autonomia. Será que eu tenho direito a isso? Não tenho direito? A medicina pode intervir ou não pode intervir? Né? Quais são os limites da medicina nesse caso? Um outro ponto, né, caminhando para isso, então tem essa questão da obrigatoriedade e tem outros pontos do que a gente estava falando, eutanásia, essas outras coisas. O escritor Gabriel Garcia Marques, que morreu neste ano, né, o Gabo, colombiano lá, saiu essa é uma notícia do finalzinho da vida dele, que dizia lá, o escritor Gabriel Garcia Marques recebe cuidados paliativos. A notícia foi avançada pelo El Universal, o maior jornal mexicano, e confirmada pelo El País. Pelo espanhol El País. Os médicos e a família de Gabriel Garcia Marques, de 87 anos, decidiram não submeter o Nobel de Literatura a um tratamento oncológico, devido à idade avançada e ao estado de saúde do escritor. Então ele tinha câncer, né, o câncer voltou nele, e eles decidiram não fazer o tratamento do câncer, porque ele era muito, enfim, para matar o câncer talvez fosse bom, mas talvez matasse o próprio escritor. Né? A família decidiu limitar-se a melhorar a qualidade de vida do autor de 100 anos de solidão. Então, o que eles fizeram aqui? A chamada ortotanásia, que é manter os cuidados, manter apenas a qualidade de vida do indivíduo aí nesse final. E um outro ponto interessante é que a Bélgica foi o primeiro país a autorizar a eutanásia infantil. Muito louco, assim, né? Então, a eutanásia infantil, se a criança já tiver consciência e tiver o desejo, é permitido lá. Eu peguei só um trechinho que ajuda no debate aqui para nós. A igreja aceita bem a chamada suspensão do tratamento fútil, que é a ortotanásia. O próprio Papa João Paulo II, quando a irreversibilidade de seu quadro clínico ficou patente, recusou-se a voltar para uma UTI. Religiosos costumam estrilar apenas quando a descontinuação do tratamento assume um caráter mais ativo, como desligar o respirador ou retirar a sonda de alimentação, né, que daí seria a eutanásia mesmo. Meu argumento é que essa divisão peca por artificialismo. Não consigo ver muita diferença entre deixar de realizar um procedimento que evitaria a morte, desligar uma máquina da tomada e ministrar deliberadamente uma dose letal de opioide. Então, quando você você vai fazer a ortotanásia, então um paciente com câncer, dependendo do caso, pode sentir muita dor, ter muita dor no final. E se você der então morfina para ele, isso alivia. Você está mantendo a vida dele mais na qualidade de vida um pouco melhor, para ele ter um final de vida melhor. Então esse é o ponto, né? Ele pode ser mantido aí para sentir menos dores. Só que a morfina facilita, por exemplo, a parada cardíaca. Então será que isso também não é? Se eu errar a dose, se eu errar sem querer a dose, eu posso provocar isso. Então qual que é
o limite entre cada coisa. Segundo a opinião aqui, não há essa limitação, isso é algo artificial, completamente artificial. E outro ponto, né, outro caso interessante disso é o Steve Jobs. Eu não sei se todos sabem, se todos se lembram disso, sabem que é o Steve Jobs, era o CEO, né, um dos criadores da Apple, o cara criou o iPhone, o iPad, o iPod, criou um monte de coisa considerado gênio para um monte de gente aí. Ele foi diagnosticado com câncer, se não me engano, em 2007, eu acho que foi isso. E ele não quis fazer o tratamento, ele não quis fazer cirurgia. Vamos dar uma olhadinha no texto ali? Ó, o que diz é o seguinte, acompanhe já direto aqui do parágrafo. Em um programa da BBC exibido na noite desta quarta-feira, Eve Tevian disse que Steve Jobs tinha uma espécie de campo de distorção da realidade, uma força de vontade que o fazia alcançar o impossível. Tal crença o teria levado a recusar o tratamento convencional de câncer ainda no estágio inicial, quando a ação é mais eficaz na regressão da doença. Segundo Tevian, Jobs preferiu explorar terapias alternativas e adotar dieta especial. Steve não era uma pessoa convencional e quando chegou a hora de tratar sua doença, ele se contentou com métodos não tradicionais, afirmou um amigo. Acho que ele achava de verdade que através de meios não convencionais ficaria curado. Jobs morreu aos 56 anos, dia 5 de outubro, 8 anos depois de ter diagnosticado com câncer do pâncreas. Muitos de nós que estávamos perto dele, incluindo eu, sua mulher e outras pessoas, dizíamos: sabe, Steve, talvez você devesse simplesmente fazer cirurgia e acabar logo com isso, contou. Tempo perdido. Em 2004, Jobs reconheceu publicamente que tinha câncer. Naquele ano concordou submeter a cirurgia, mas o câncer já havia se alastrado. Em entrevista ao seu biógrafo, Walter Isaacson, ele finalmente reconheceu que deveria ter feito a cirurgia mais cedo. Então aqui é outro ponto interessante, né? O cara se recusou a fazer o tratamento convencional de câncer, achando que tratamentos alternativos, medicina espiritual, alguma coisa assim, ou curaria, e não deu certo. Quando ele foi fazer o tratamento, daí ele já estava muito avançada a doença, e daí ele acabou morrendo por conta disso. Eu vejo que curioso que é isso, né? Que interessante que é essa decisão do paciente. E daí tentando juntar esses elementos todos que debatemos nessa aula de hoje, o que a gente tem em comum? A vontade do paciente pode ser respeitada, qual que é o limite da medicina? Né? E no caso de alguém que, como tem um escritor inglês que foi diagnosticado com mal de Alzheimer, e ele falou que quer morrer, que é o direito de morrer antes de ficar demente, antes de ficar louco por conta do Alzheimer. Será que ele tem direito disso ou não? Ele não pode ter o direito de querer morrer com dignidade? Então, acho que um ponto que a gente poderia conduzir aqui para o limite da medicina é o seguinte: a liberdade individual tem que ser respeitada, sempre, até o limite de interferir em terceiros. Então, no caso da mãe grávida, não era só a vontade dela, o desejo dela ou a vida dela. Entrava no debate aí também a vida da criança, a vida do bebê. No caso da vacinação também. No caso da vacinação ainda mais grave, porque não só os filhos entravam no debate, como também outras crianças, porque esses filhos que não se vacinassem poderiam ser o vetor, poderiam transmitir doenças para outras crianças. Então, quando você interfere em terceiros, né, seja uma criança que for, parece que daí a vontade individual é algo menos relevante. Quando é só assim, como foi o caso do Steve Jobs, né, como é o caso até do Gabriel Garcia Marques ali, parece que dá para respeitar a vontade individual e dá para falar só, né, dá para fazer o que a pessoa deseja ali. Tá certo? Fica isso. Esse é um debate importante. E na próxima aula, para a nossa última aula, a gente vem com mais um tema relevante para debatermos aí sobre o Enem. Forte abraço e até lá.